Dor de cabeça, gente, é um dos assuntos mais pedidos aqui pelos nossos telespectadores. Eu acho que praticamente impossível encontrar alguém que nunca teve um episódio de dor de cabeça, né? Mesmo que a dor de cabeça seja um dos problemas de saúde mais comuns, ainda é um grande desafio, porque existem mais de 100 tipos ou mais de dor de cabeça com sintomas e intensidades variadas. Algumas requerem atenção médica, outras podem ser tratadas com medicamentos. Aliás, a gente até tem a facilidade aqui no Brasil de comprar medicamentos sem receita, né? Mas quando a dor de cabeça torna-se frequente e interfere na qualidade de vida, aí eu te digo que é hora de investigar. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, então vem para cá, doutor Leandro Teles, neurologista, nosso amigo, sempre presente. Eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, vou sentar aqui do seu lado para a gente conversar e aprender mais sobre dor de cabeça. Doutor Leandro Teles, além de ser famoso na TV, que ele vai em tudo quanto é programa de televisão, maravilhoso, ele tem uns livros incríveis, viu, gente? Ó, Os Novos Desafios do Cérebro. Esse é o mais novo? Esse é o mais novo. E Depressão Não é Fraqueza. 2 livros incríveis. E apesar de ser livro com um teor voltado para a saúde, é um livro com uma leitura fácil para nós leigos. Então, eu indico a leitura porque quanto mais a gente conhece o nosso corpo, melhor a gente, pelo menos deveria ser assim, cuida dele. Tá certo? Perfeito, certíssima. Dor de cabeça. É desafiador, né? Porque são tantos tipos diferentes. E aí? Muito comum, né? O ser humano tem muita dor na região da cabeça, dor do pescoço para cima, a gente chama de cefaleia. Cefaleia é dor de cabeça. Ela pode ser um sintoma de uma outra doença ou pode ser por si a doença. Então existem formas agudas, formas mais crônicas. As mais famosas são a enxaqueca, a dor tensional, a cefaleia em salvas. Mas como você falou, são mais de 100 doenças que se associam à dor. A pior opção é se acostumar com a dor. Então é importante buscar um médico, entender qual é a causa, quais são os gatilhos e qual é o melhor tratamento caso a caso. E a mulherada sofre mais que os homens. A gente tem enxaqueca e cefaleia tensional mais frequente nas mulheres do que nos homens, principalmente entre a adolescência e adulto jovem, doença extremamente frequente. Bom, a gente já falou muitas vezes sobre dor de cabeça e, inclusive, já mostramos artes aqui em que a gente consegue apontar exatamente onde é a dor e a que tipo de dor de cabeça ela normalmente se relaciona. Você falou da tensional. A dor de cabeça tensional, ela comete muito essa região aqui, né? Próxima do pescoço. A gente tem essa artezinha aqui para verificar. Ó, tem a tipo tensional, é a primeira, então a testa e aqui perto do pescoço. Essa dor tensional é tanto tensão muscular como tensão de estresse. Essa é a dor mais comum do mundo. É aquela dor que parece que tem alguma coisa apertando a cabeça. Então ela geralmente é a cabeça toda, região da testa ou nas têmporas. Ela é constante, geralmente de leve a moderada intensidade. E ela geralmente não tem náusea, nem vômitos, nem incômodo pela luz. Então a tensional, olha, mais comum ela ser bilateral na região frontal. Mas ela pode pegar... é causada por estresse, por tensão? Geralmente por tensão. Então, naquele dia onde a gente ou comeu mal, ou está muito tenso, ansioso, ou está trabalhando demais, ou dormiu mal. Então, a dor tensional, essa tensão quer dizer tensão muscular, mas também tensão emocional. Ela pode durar de 30 minutos a 7 dias, essa dor. E é a dor de cabeça mais comum. A segunda, ela é a enxaqueca. Também muito comum, é a segunda mais comum. Perceba que na enxaqueca a dor ela é mais lateralizada. Então ela tende ao vermelhinho do rosto, né? Ela tende a ser uma dor mais forte. Então aí é moderada a forte intensidade de um lado da cabeça. Geralmente ela tem uma natureza mais pulsátil, latejante. Ela pode dar náuseas, incômodo pela luz, incômodo do barulho. Ela pode dar alterações visuais, formigamentos. Então, a enxaqueca ela é mais regional. Você fala em salvas, ó, a terceira. Você fala em salvas, ela dá bem na região do olho, tá? Região das salvas, ela é mais comum em homens, por isso que ela é a única dessas 3 primeiras que é mais comum em homens, as outras mais comum em mulher. Como que reconhece a salva? Além da dor muito forte na região do olho, você pode ter lacrimejamento, olho vermelho, queda de pálpebra. É uma dor que dura de 15 a 180 minutos. Olha como o médico ele usa a localização,
a intensidade e os sintomas associados para dar o diagnóstico. Aqui embaixo, ó, quando a gente fala, tô com uma sinusite, a dor da sinusite geralmente ela tem uma projeção mais no rosto, seios da face, né? Então na região aqui da bochecha, embaixo dos olhos ou na testa. E aí você se acompanha, a dor acompanha com coriza, secreção, às vezes febre, às vezes aquela tosse quando você deita. Então a dor da sinusite é uma projeção mais na face. Hipertensão, a maioria das hipertensões não dão dor de cabeça. Então a hipertensão é uma doença meio silenciosa. E perigosa, né? Tem que ficar perigosa. de olho. Por isso que é muito importante medir, mesmo que você não tenha dor. Mas quando a pressão está muito alta, pode doer a cabeça na região mais posterior. E ali, a dor do distúrbio de ATM, né, dos distúrbios do bruxismo, das disfunções temporomandibulares, a dor ela tende a ser mais nessa região onde a articulação ela se projeta, né? Pode doer a palpação, pode ter clique, pode dar travas na hora de abrir e fechar a boca. Perceba que aqui são alguns tipos, 6. Imagina, se a gente está falando de 100, ainda faltam 94. Muito tipo de dor. Essas são as mais comuns, né? Ou tratando essas, talvez a gente apegue algumas das outras. Exatamente. Então vamos lá. O que a gente precisa, eu acho que de antemão saber? Em relação a medicamentos, já que a oferta é muito grande. Para cada tipo, existe um medicamento certo ou a gente trata a dor de cabeça da mesma forma? Não, pode variar muito o tratamento. O tratamento sempre vai buscar não só aliviar o sintoma, como amenizar a causa. Então, é importante. Quando a pessoa tem enxaqueca, às vezes você vai atacar a crise de enxaqueca, mas vai ter que também rever os gatilhos, o estilo de vida, em alguns casos até dar medicações preventivas. No caso de uma sinusite, além de tratar a dor da sinusite, é importante tratar a causa. É um quadro alérgico, é um quadro infeccioso, é um quadro bacteriano. Às vezes tem que tomar antibiótico e tem que tratar com antialérgico. Então é importante para cada tipo um tratamento. Alguns analgésicos podem não funcionar bem na enxaqueca. Às vezes tem que usar um remédio anti-enxaqueca, um triptano, um remédio feito para isso. Para outras você usa mais um anti-inflamatório, para outras o corticoide. Nas salvas, por exemplo, a gente usa oxigênio. Olha aqui. Oxigênio? Você usa uma máscara de oxigênio com fluxo alto na cefaleia em salvas. Olha que tratamento que não é intuitivo, né? Então o médico tem que conhecer o nome e o sobrenome para dar. Por isso que eu não gosto muito da automedicação. Às vezes você rouba um remedinho, mas tem outro tipo de dor. Ou às vezes a dor está sinalizando uma outra doença. Um hipotireoidismo, uma infecção, ou um outro quadro de saúde, uma anemia, e às vezes você perde a chance de um bom diagnóstico por não ter buscado o profissional e ter só feito a automedicação. Então aquela dor persistente, que incomoda, que atrapalha a sua vida, busca o médico, né? Pode ser o clínico geral inicialmente, em casos mais complexos ele vai te encaminhar para o neurologista, fazer um bom exame físico, tirar uma boa história e tentar identificar nesse pool qual é o seu tipo, né? Ok. Dor de cabeça. Vamos pensar na enxaqueca, que é tão frequente e as pessoas pedem muito para que a gente trate esse assunto aqui. Ela é hereditária? A enxaqueca ela tem uma tendência a ser hereditária, sim. Então, quem tem familiares com enxaqueca tem um risco maior. Quanto maior o número de familiares, maior o seu risco. Quanto mais próximo também, então pai, mãe, irmãos, quanto mais próximo na árvore genealógica, maior o seu risco. Se você tem enxaqueca, o seu filho também tem um risco maior. Então a enxaqueca ela tem o risco genético, mulheres têm o dobro do risco. Eu ia te perguntar isso agora, mulher tem mais enxaqueca que homem? Principalmente entre os 12 e os 50 anos, na menacme, na idade reprodutiva da mulher. Abaixo dos 12 anos, o risco do homem e da mulher é mais ou menos semelhante. Por que nessa época, com a nossa oscilação hormonal, a enxaqueca é disparada? Então, quando a mulher começa a menstruar, a oscilação do estrógeno aumenta o risco de enxaqueca. Então, o cérebro ele é cheio de receptor de estrógeno. Quando a mulher ela ovula, o estrógeno está alto. Quando ela vai menstruar, o estrógeno despenca. Esta queda do estrógeno causa a TPM, que traz vulnerabilidade para quem tem enxaqueca a tê-la. Então, a mulher ela tem enxaqueca que a gente chama de catamenial, relacionado à menstruação. Além disso,
A mulher, nesta fase, ela também usa mais anticoncepcional, que pode alterar o risco de enxaqueca. Ela pode ter enxaqueca puerperal ou na gravidez. Então é diferente. Além disso, além do hormônio, a mulher em idade menstrual tem outros riscos maiores. Mas se você falou que a gente tem enxaqueca pela queda do estrógeno, na menopausa a incidência é maior? Na menopausa, na pós-menopausa, tende a melhorar um pouco. 1/3 das mulheres melhoram na pós-menopausa. Agora, durante a menopausa, na perimenopausa, logo no começo, dos 45 aos 50, 55 anos, pode piorar um pouquinho, porque ainda existe uma oscilação até que a menopausa se consolide. Depois que ela se consolida, aquelas mulheres que tinham mais enxaquecas menstruais, elas melhoram, porque justamente diminui o estrógeno, né? E aí ela passa a não ter essa oscilação. Que na verdade não é por conta de mais ou menos estrógeno, é a oscilação entre alta e baixa, né? Exato. A oscilação ela é mais importante do que a presença. Aliás, gente, essa oscilação hormonal afeta a gente de um jeito, né? Ser mulher é uma delícia, mas é desafio, hein? Eu vou pedir as perguntas aqui, porque a gente continua a falar do assunto, mas vai respondendo a turma que está em casa. Legal, Tudo ótimo. bem? Aí a gente aprende com a dúvida que chega, tá? Então, você que não mandou, presta atenção, porque as perguntas são sempre importantes, mas se você mandou, segura aí que quem sabe a sua vai ser respondida já já. Da Sônia Fernandes é a primeira. Ela diz, estou sentindo tontura e sonolência. Chega a dormir rapidamente. Tenho dormência nas mãos, seguido de formigamento e dor de cabeça forte. Posso estar com algum problema neurológico? A pergunta tem vários sintomas ali, né? Alguns sintomas são inespecíficos, chama atenção que são sintomas distantes, né? Sonolência, formigamento, dor. Eu acho que é muito importante ela buscar o atendimento. Se esse quadro é um quadro agudo, eu acho que o melhor seria buscar o atendimento de urgência, né? Agudo é assim, aconteceu agora, é pontual, vai já. Isso. Ah, tô arrasando. Tô há meses ou anos. Aí dá pra marcar. Marcar o médico. Agora, esses sintomas, eles podem acontecer em vários cenários. Pode acontecer distúrbio de glicemia, distúrbio de pressão, quadros de fibromialgia, às vezes início de depressão. Chama a atenção que a dor de cabeça ela está num contexto com outros sintomas. Isso é um sinal de alarme. Quando a dor de cabeça se associa a outros fenômenos, como febre, lassidão, tontura, ou algum fenômeno neurológico localizado, braço mais fraco, isso é um sinal de alarme que exige um atendimento um pouco mais rápido. Vai. De toda forma, Sônia, atitude. Bora lá. Próxima pergunta já vai pra tela, é da Neuzeli Maciel, de Curitiba. Sempre que faço esforço na academia, sinto uma forte dor de cabeça. O que pode ser? Devo parar de ir à academia? Mais importante do que não ir à academia é tentar entender a natureza da dor para poder ir à academia com saúde e com tranquilidade. Ir à academia é uma coisa positiva para todo mundo, em qualquer idade, sob supervisão, lógico. Agora, chama atenção, dor de cabeça relacionado ao exercício é um sinal de alarme. Dor de cabeça que acontece quando você empurra um móvel, ou quando você pega um peso, ou durante uma ginástica, ou até que acontece durante a atividade sexual, dor de cabeça durante o exercício preocupa um pouquinho mais. Tem que buscar o médico, para o médico avaliar principalmente os vasos, para ver se não tem nenhum vaso que seja ali dilatado ou que seja mais selecionado durante a atividade física. Porque a atividade física você faz aquela respiração mais forçada, a pressão sobe um pouquinho, então não é natural sentir dor de cabeça sempre que vai à academia. Melhor do que parar a academia é segurar a academia um pouquinho, buscar o médico especialista, ver se não tem nada de errado e voltar à academia depois de fazer essa investigação. Dor de cabeça com sexo, exercício, peso, dor de cabeça nessa situação exige uma atenção. Não dá para falar assim, é uma enxaqueca ou é uma cefaleia tensional normal, não. Vou fazer uma pergunta minha também, pessoal. Por favor. Gente, não mandei pelo Instagram, vou mandar aqui. Eu sinto dor de cabeça quando eu faço um exercício, normalmente o aeróbico, mas eu uso sempre o marcador da frequência cardíaca. Quando eu ultrapasso a minha frequência, ideal para queima calórica e tudo, que gira ali em torno de 155, 165. Quando eu passo de 170, e aí eu fico, sei lá, 171, 170, e eu não percebo, porque eu tô numa aula ou coisa do tipo, aí vem a enxaqueca, e aí ela fica. Isso pode acontecer. Nesse caso, o exercício aeróbico ele foi um gatilho
para a sua enxaqueca. Não significa que é um risco, um perigo. Não significa que é um risco. Por quê? Primeiro, você tem um diagnóstico de enxaqueca. Segundo, que você tem a condição aeróbica, onde a partir dali você tem a dor. De qualquer jeito, o seu médico te acompanha, é bom saber isso. A preocupação maior, Cláudia, é quando você tem a dor num exercício de força. Tá. Quando você vai pegar um peso, empurrar um sofá, um exercício de força, ele é mais preocupante do que se a dor acontece num exercício aeróbico. Você, no caso, já tem um segmento, tem um diagnóstico, aí é mais tranquilo. Agora, se a pessoa só tem a dor especificamente naquele momento e não tem diagnóstico, é bom fazer uma investigação e, às vezes, um exame, como a ressonância, ou a angiorressonância, ou a tomografia, para poder fazer o exercício com tranquilidade. Muito bem, obrigada. Próxima pergunta. Obrigada, Neuzeli. Pedro Henrique. Comecei com dores de cabeça há 6 meses. São dores ora na frente, ora dos 2 lados, atrás também dos 2 lados, na testa, que por vezes vai até o meio do nariz. A luz me incomoda, a visão fica turva. O que fazer? Ele tem um quadro já mais arrastado, né? 6 meses, mas que merece um atendimento e um diagnóstico. Ele tem uma dor que varia, né? Tem hora que tá de um lado, do outro, às vezes dos 2 lados. Chamou a atenção um pouquinho esse final, né? Vista turva e, às vezes, a luz incomoda. A gente chama a luz incomodar de fotofobia, né? Isso pode ser uma característica de crise de enxaqueca. Crise de enxaqueca, a pessoa tem um pouco de náusea, a luz geralmente ela dá uma incomodada, o barulho, o cheiro, e a dor tende a ser um pouco mais pulsátil. Então aí o médico ele vai examinar para saber se essa turvação tem a ver com uma enxaqueca. Agora, se essa turvação for uma turvação contínua, aí tem outras preocupações. Uma turvação visual contínua já pode indicar algum problema oftalmológico ou aumento da pressão intracraniana. Então, se essa turvação ela é só um pouco antes da dor, pode ser uma aura da enxaqueca. Se é uma turvação contínua, no caso dele com 6 meses, eu buscaria ambulatorialmente um médico, não demoraria muito para ele receber o diagnóstico. No caso, a localização não ajuda tanto porque ela varia muito, né? Testa, 2 lados, mas os sintomas associados podem levar a uma suspeita de enxaqueca ou outra, dependendo do atendimento. O que eu acho que acontece muito, acho que com todos nós humanos ou talvez os brasileiros, é que como as medicações elas estão ali de muito fácil acesso e as medicações para dor de cabeça, elas têm até propaganda na televisão, né? São muito difundidas, a gente às vezes minimiza o sintoma. A gente acha que, ok, eu conheço gente que chega a tomar 8 comprimidinhos daquele marrom que parece um M&M num dia, achando que tudo bem, não tem problema. No meu caso, só funciona se eu tomar assim. Isso é perigoso, né, doutor? Eu gostei da descrição, marronzinho que parece um M&M, é isso mesmo. Não é? E as pessoas vão andando com o analgésico na bolsa e vão vivendo sobre o uso do analgésico como se fosse normal ter dor de cabeça quase todos os dias ou toda semana. Então existe muito essa automedicação, o que cronifica a dor e tira a oportunidade de um diagnóstico melhor. Isso acontece com muita frequência. Do mesmo jeito que as pessoas tomam remedinho para dormir ou para acordar. Então cuidado. Se a dor de cabeça está sendo muito frequente ou progressiva, está consumindo saúde, evita ficar na automedicação. É óbvio que é uma dor de cabeça que todo mundo sente hora ou outra, mas eu falei aqui alguns sinais de alarme. Sintomas associados, dores progressivas, dores que não te deixam, dores crônicas que te atrapalham no trabalho, nos estudos. Buscar o médico escolhe junto com você o melhor remédio, a melhor profilaxia, não negligenciar o sintoma. Então, a sua colocação ela é perfeita. Como todo mundo já teve de vez em quando, a gente acha que é um sintoma menor. E eu já vi muitos casos onde se perde o timing, o momento para um bom diagnóstico, né? Olha lá, isso é importante. Eu estou vendo aqui seu livro, né? Os novos desafios do cérebro. Esses novos desafios, esse tanto de coisa que a gente precisa administrar, ele também pode dar dor de cabeça ou aumentar a incidência? Pode. Esse livro, em cada capítulo, ele fala sobre um desafio moderno. Dificuldade de sono, burnout, esgotamento profissional, excesso de trabalho, estresse, fadiga, multitarefa, tecnologia. Tudo isso pode piorar a dor de cabeça. Tempo de tela aumenta a dor de cabeça, sintomas depressivos e ansiosos aumentam dor de cabeça, distúrbios de sono, tudo isso aumenta a dor de cabeça. Então, a vida moderna, ela dói a cabeça. Principalmente para quem tem tendência a ter dor de cabeça. A pessoa que tem tendência a enxaqueca, ela vai ter mais
em tempos modernos, onde tudo é muito iluminado, tudo barulhento, onde a vida é toda acelerada, onde as redes sociais e a exposição à iluminação, onde a rotina, o grau de cobrança e expectativa. Então a dor de cabeça, às vezes, ela é um alarme do corpo físico dizendo tem alguma coisa errada no seu ritmo, na sua forma de pensar, de viver, de agir. Às vezes a pessoa vai ter em outra parte do corpo um sinal, depende da genética. Tem pessoas que com o estresse vão ter uma dor de estômago, uma diarreia, uma queda de cabelo, mas muitas vão ter dor de cabeça como sinal de que passou. Eu até vou usar como analogia o seu exemplo na esteira. Passou um pouquinho da frequência, passou um pouquinho do limite aceitável, a dor vem como um sinal. Opa, tá demais, né? Então a dor ela pode ser esse recadinho de que alguma coisa não está bem no resto. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Pedro, pela sua pergunta. Deixa eu ver a da Maria Célia. Dormência no topo da cabeça, tipo um formigamento, como se estivesse derramando alguma coisa dentro da minha cabeça. O que fazer? Tem que buscar ajuda. Sabe que esse é um sintoma muito frequente. De modo geral, é um sintoma benigno. Essa sensação de que está derramando ou um formigamento localizado. Mas o mais importante nesse caso é buscar o médico. O médico tem que examinar o topo da cabeça, tem que palpar, tem que tirar a história para saber se esse sintoma é contínuo, se é progressivo ou não. Em alguns casos, a gente gosta de ver um examezinho de imagem, porque é um sintoma neurológico, né? Formigamento ou sintoma de escorrer algo. Adianto que, de modo geral, é um sintoma benigno, mas isso é posterior à avaliação, tá? Como também a gente tem outras síndromes, como boca que queima, essas sensações, às vezes, de formigamento pontual, ou de queimação, ou de derramamento. Vale a pena uma consultinha para um bom exame, em alguns casos, exame de imagem. Quando tudo vem negativo, aí a gente dá um diagnóstico benigno de formigamento, de cefaleia tipo ardência, que são dores primárias e benignas. As pessoas têm muitos grilos, né? Quando tem uma dor de cabeça ou quando de repente sente um estalo, elas já pensam, ai, será que é alguma coisa grave? Será que eu vou aneurisma, morrer? um tumor, né? Um aneurisma dá dor de cabeça? O aneurisma, ele pode dar dor de cabeça na hora da sua ruptura. Então as pessoas podem ter um aneurisma, não ter dor, e se ele rompe ou se ele dilata de forma intensa, aí a dor. A dor do aneurisma, quando rompe, ela é uma dor geralmente aguda, muito rápida. A gente chama de uma cefaleia, tipo um trovão. Ela vem, pá, de 0 a 100, ela chega numa intensidade muito alta em poucos segundos. Então, se você tem alguma dor que você tá lá parado e, de repente, como uma pedrada, ela acontece de maneira intensa e súbita, é bom buscar uma ajuda. Mas aí ela fica ou ela vai embora? Não, ela geralmente fica. Tá. Ela vem como uma trovoada, vai de 0 a 100, depois ela fica rigidez de nuca, ela fica com um dolorimento, ou até com algum sintoma neurológico, como desmaio. Então, estas dores muito intensas. Agora, existe uma dor benigna, que também dá uma dor meio assim. A gente chama cefaleia benigna em trovoada. Isso também é uma dor intensa, aguda. Aí você fala, pô, mas se as duas dão esse tipo de dor, como eu separo uma da outra? Primeiro, porque do aneurisma roto, ela tende a ficar. Segundo, que o exame muda, né? O exame do aneurisma... Essa da trovoada, ela vai embora, né? Ela tende a ir embora, ela acontece... Já tive dessas. Ela acontece muito em quem tem enxaqueca. Às vezes vem uma dor que dá uma pontada, cefaleia benigna em pontada ou em trovoada. Na dúvida, consultar o médico, porque o médico vai fazer exames e ele consegue te separar o joio do trigo. Mas a dor do aneurisma é uma dor muito súbita, na ruptura, leva a sintomas neurológicos ou mantém com certo dolorimento. Dor súbita, é bom dar uma desconfiada e procurar o médico. Dor súbita. Porque na enxaqueca comum e na cefaleia tensional, geralmente a dor é meio insidiosa. Ela começa e vai piorando, né? Ao longo de minutos ou a horas. Aquela dor muito súbita, se você nunca teve, não está habituado, bom buscar ajuda médica. Tumor no cérebro dá dor de cabeça? Tumor no cérebro pode dar dor, mas o tumor, quando dá dor, é uma dor que a gente chama de cefaleia progressiva. É aquela dor que eu tenho hoje, amanhã piora, depois piora, como algo que vai ocupando espaço. Muito comum na dor do tumor, você também ter sintoma neurológico. Como o tumor ocupa espaço, é muito comum que haja alteração de fala ou alteração de força. Mas uma dor de cabeça que eu tenho todo dia, ou que nossa, faz 3 meses que eu tô com uma dor e parece que tá piorando. Olha esse padrão. Crônico progressivo, tá piorando. Ou turvação visual junto com dor progressiva que não passa. Tem que buscar um médico. Esse padrão é uma dor que preocupa para trombose e para tumor.
Então, uma dor que dói todo dia e piora, às vezes dor que desperta o paciente à noite, dor com sintoma neurológico ou essa turvação persistente, que pode ser sinal de aumento da pressão intracraniana. Esses casos é importante buscar o médico e o médico faz o diagnóstico no exame físico junto com o exame de imagem. Infarto dá dor de cabeça? Infarto pode dar dor de cabeça, mas não é tão frequente. O mais comum do infarto é a dor no peito, infarto do coração, dor no peito com irradiação. Às vezes o infarto do coração dá uma irradiação para a mandíbula. Dor na mandíbula e no peito pode ser infarto do coração. Agora, se pensar no infarto do cérebro, no AVC, o AVC pode dar dor de cabeça por dissecção, machucado na artéria, ou se o AVC for embólico, se ele sai de uma região e pumba, ele pode dar um pouquinho de dor de cabeça, ou se ele é um sangramento. E aí a dor, ela quase sempre ela vem junto com um sintoma neurológico. Nossa, eu tô com uma dor, puta, mas o braço tá fraco, a fala tá embolada, o rosto tá desviado, aí pode ser o AVC. Então aí é a urgência. Perceba que cada cenário é de um jeito e a dor ela pode participar. Quer outro cenário? Meningite. Ela pode dar uma dor de cabeça, mas aí é uma dor com o pescoço mais rígido, com uma febre que às vezes não passa, com vômitos. Aí tem que levar no hospital para o médico examinar e, se for o caso, colher aquele examezinho. Dengue, e o Brasil é endêmico para dengue, dá uma dor atrás dos olhos, com febrão, com dor de moer os ossos, né? Aquela dor terrível muscular, né? Mialgia, às vezes até com lesõezinhas de pele. É outra coisa que dá muita dor de cabeça. Sintomas parecidos com o da Covid também, né? Semelhados com a Covid, com a chikungunya, com a zika e com outras viroses, né? Então, às vezes, o médico ele tem que saber se está numa época de aumento de casos ou não, o hemograma pode ajudar, mas essa dor atrás dos olhos, essa dor no corpo com febrão, bem típico de dengue num país como o Brasil. Muito bem, agora vamos lá. É mito ou verdade que colocar batata em rodelas na cabeça ajuda a mandar a dor de cabeça embora? Olha, isso é, de modo geral, mito, mas é meio mito, meio verdade. Meia mussarela, meia calabresa. Por que é verdade em algum grau? Porque o gelo na cabeça, ele pode diminuir a dor. Quem tem enxaqueca, você fala, é atencional, se colocar algo gelado, você pode ter um alívio, porque o gelo ele é um pouquinho vasoconstrictor, ele é um pouquinho analgésico. Quem nunca pôs um gelo quando bateu o braço ou a perna? Mas aí é o gelo, não é a batata. A batata em si não ajuda em nada. Poderia ser qualquer bolsa de água gelada ou de água à temperatura ambiente ou um banho mais gelado. A batata em si é mito, o gelo em si é verdade. Sol na cabeça dá dor de cabeça? Pode dar. O sol na cabeça pode dar por desidratação e por aumento da temperatura. Então, quem tem tendência a enxaqueca, cuidado com dias muito quentes. A oscilação térmica, a insolação, pode dar dor de cabeça. Vermelhidão, e agora no verão, né, tem dias muito quentes. Manter uma boa hidratação, bom protetor solar, boné, óculos escuro, coberto ali, né? Então, o calor, para quem tem tendência, pode ser causa de enxaqueca e mesmo para quem não tem tendência, pode ser causa de insolação. Com oscilação da pressão, vermelhidão, tontura, às vezes até desmaio. Então, cuidado. O físico ajuda a mandar a dor de cabeça para bem longe ou piora a situação? Tem gente que usa desculpa até para namorar e fala assim, eu tô com dor de cabeça. Mas eu já ouvi falar que é bom, passa a dor de cabeça. É bom ou não, doutor? Aí vai depender um pouco eu não quero tirar a desculpa das pessoas também, mas depende um pouco da dor de cabeça e da relação que a pessoa tem com a dor. De modo geral, o exercício, cronicamente, fazer exercício físico, melhora a enxaqueca, as dores, previne. Então, se você tem enxaqueca, você fala atencional, fazer exercício continuamente, o exercício libera endorfina, libera dopamina, adrenalina e serotonina. Isso melhora dores cronicamente. Agora, na hora da dor, fazer exercício pode piorar, porque você já está com um problema de dor, que você quer ficar quietinho, né? Você quer ficar parado, às vezes no escuro, na enxaqueca, no silêncio, você vai na academia ou vai ter relação sexual. Não é tão fácil. Mas relação sexual como exercício, como prática de vida, é saudável. Melhora, de modo geral, o humor, melhora o sono, melhora a dor. Mas como prevenção, não como reação. Médio. Tá? Então, se você está com muita dor a ponto de atrapalhar a sua vida sexual, talvez seja a hora de fazer uma profilaxia de dor. Tomar um remedinho continuamente para melhorar as dores, para que você possa ter plenitude no seu exercício e no seu matrimônio.
Muito importante isso na mulher na menopausa, onde ela já tem uma dificuldade na questão da lubrificação, da libido, e às vezes a dor de cabeça aumenta pela questão que a gente citou, hormonal. Às vezes você buscar um médico pode equalizar essa matemática difícil. Perfeito. Doutor, quando você fala em profilaxia, que tipo ou que classe de medicamento normalmente é utilizada? Profilaxia tem não medicamento e medicamento. Não medicamento, alimentação regrada, mais saudável, cuidado dos gatilhos, cuidado do estresse, tratar depressão e ansiedade, fazer exercício físico, tudo isso ajuda demais, evitar o abuso de analgésico, isso ajuda demais a prevenção e não é dar remédio. Quando você escolhe dar remédio, vai depender do tipo de dor. Dor tensional, salvas ou enxaqueca. Pensando na tensional e na enxaqueca, a gente usa muito remédios antidepressivos com ação em dor. Nortriptilina, amitriptilina, são exemplos. Às vezes, para enxaqueca, a gente usa remédios que a gente chama de beta-bloqueador, que são para pressão, como propanolol, metoprolol, atenolol, remédios que fazem com que o vaso não dilate ou não se estreite na dinâmica da enxaqueca. Por vezes, a gente usa remédios que nasceram para epilepsia, como o topiramato, remédio para epilepsia. Por vezes, a gente usa remédios que são para enxaqueca mesmo, como anticorpos monoclonais, uma injeçãozinha que a gente dá uma vez por mês na barriga e que melhora a enxaqueca. Hoje em dia a gente tem um cenário com muitas opções de medicamento, às vezes roubado de outras doenças, só que a profilaxia é diferente do que tratar a dor. Na profilaxia você toma o remédio diariamente, a dose é menorzinha, é baixinha, você preenche o diário de dor. E você toma o remédio mesmo sem ter a dor. É para não tê-la. Você usa por um tempo de 6 meses, 1 ano, 2 anos. É um tempo mais crônico, né? E caso venha a dor, você usa o remédio. A ideia da profilaxia é usar menos analgésico, usar em menor frequência e para a pessoa ter um pouco de qualidade de vida. Porque correr atrás da dor com remédio não é fácil para aquelas pessoas que têm mais do que uma crise por semana, 3, 4 crises por mês, já começa a ser ruim correr atrás dela com analgésico. Bom, depende muito da profilaxia medicamentosa, né? Eu até tentei, no meu caso, com a enxaqueca, alguns desses medicamentos que você até comentou, né? Beta-bloqueador eu usei, inclusive, na época que eu infartei. Depois eu mantive um beta-bloqueador por conta do coração, mas aí o médico falou, já vai ser bom que vai melhorar a sua enxaqueca. Só que, por um outro lado, dá uma moleza, não dá disposição para você ir à academia, para treinar. Então, não foi legal. O topiramato me deu apagão. Eu tive uns 2 apagões, assim, de falar onde eu tô e quem é você, né? Então, esse eu não posso. Eu já te contei, né? Eu gosto de descobrir o meu medicamento para enxaqueca. Quando vem, eu já vou lá e tomo. No seu caso, como o seu corpo foi um pouco mais intolerante à profilaxia e como você encontrou um remédio, famoso tira e queda, né? Que se foi bem para tratar a sua crise, você pode tratar as crises. Agora, aquela pessoa que tem muitas crises ou que não encontra um analgésico, às vezes ela vai bem com a profilaxia. Você vê como cada caso é um caso. No seu caso, o tratamento da crise acabou sendo mais adequado. Para outros, a profilaxia... Mas sabe que esse é um desafio. Encontrar um remédio que não troque uma doença pela outra, cujo efeito colateral seja aceitável. Hoje, com esses remédios mais específicos da enxaqueca, algumas coisas naturais também a gente usa, como riboflavina, às vezes magnésio, para pessoas que são mais intolerantes. Agora, tem pessoas que toleram melhor a profilaxia e aí acabam fazendo melhor a profilaxia. Por isso que o médico ele tem que ser um parceiro e o caso tem que ser bem azeitado. Você falou do Diário da Dor, né? O Diário da Dor é incrível e me ajudou muito. Tem, inclusive, aplicativos, gente, para você marcar ali, para você chegar à conclusão do porquê da sua dor, no caso de enxaqueca, que é tão desconfortável, e depois encontrar o jeito certo de você tratar. Só para terminar, até porque o meu tempo já acabou, sentiu dor de cabeça, toma um remédio agora ou espero porque pode ser que ela passe? Aí depende do acordo que você fez com o médico. Se você tem uma enxaqueca que acontece de vez em quando e o médico já te deu o remédio, falou, olha, toma esse remédio. Quanto antes tomar, melhor. Porque senão a dor ela toma um corpo e depois dura mais. É isso que eu te então, perguntar, se você dor de já cabeça tem... Isso. Aumenta se você Aumenta. Se você já tem diagnóstico, já tem um analgésico bom, aí você já toma. Agora, se você não tem diagnóstico, ou se você está num abuso de analgésico e combinou com o médico de evitar tomar muito analgésico, aí nesse cenário, às vezes o médico pede para o paciente aguentar um pouquinho
porque é um outro caso, é um caso de abuso de analgésico, onde ele está desmamando o remédio ou querendo fazer algum diagnóstico. Então depende. Se tem diagnóstico, está tomando pouco analgésico, pode tomar o quanto antes, principalmente na enxaqueca, tá bom? Na salva também. Às vezes tem paciente que tem até oxigênio em casa para já aliviar. Se não tem ou está desmamando, aí segura conforme o médico orientou. Maravilha. Maravilhoso, doutor Leandro Teles, não é? Você segue, ele faz cada live boa, gente, e os livros incríveis aqui, ó, à sua disposição e tantos outros. O Instagram, onde eu tenho mais contato, né, o Neuro Leandro Teles. E antes de acabar, eu queria mandar um beijo para minha filha. Ela faz aniversário hoje. Ah, que 5 demais. aninhos. Eu prometi esse beijo. Alice, 5 aninhos hoje. Alice. Um beijo, eu postei uma Cadê fotinha. a música de parabéns pra Alice? Cadê a música de aniversário pra Alice, filha do doutor Leandro Teles? Tem Eu postei aí? uma fotinho dela no Instagram agora, Coisa lá, quem quiser fofa. conhecer. Feliz aniversário, Alice. Neuro Leandro Teles, mandar um beijinho lá pra ela. Ah, então, joia. Vamos encher a Alice de carinho, então, hoje, gente. Nosso operador de áudio não encontrou, acho que é a música de aniversário pra Alice, mas fica aqui todo o meu carinho. Um beijo. Aí a música pra vocês. É também do Jande. Uau! É aniversário também do nosso câmera querido Jande. Meus parabéns, Deus te abençoe da cabeça aos pés, que legal. Muito obrigada mais uma vez, doutor Leandro Teles. Entra lá, gente, Neuro Leandro Teles, deixa lá um carinho para Alice e pode ficar à vontade para acompanhar e aprender bastante sobre o funcionamento do seu corpo. Até a próxima, viu? Obrigada.